Olá. Hoje a gente vai mergulhar num momento que, sério, parece cena de filme. A travessia do Rio Jordão lá no livro de Josué. E para essa análise, estamos com duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. O legal delas é que não é só o texto, sabe? Elas trazem comentários, notas. É quase como ver os bastidores da história. E a nossa missão aqui é exatamente essa. Ir além daquela imagem clássica do rio se abrindo. A gente quer entender a coreografia por trás do milagre. Por que esperar 3 dias? E por que aquela distância toda da Arca da Aliança? Vamos investigar os detalhes estratégicos, teológicos e, claro, a pressão psicológica de um momento como esse. E é uma missão em tanto, porque esse evento é muito mais do que parece na superfície. A travessia do Jordão não é só, passamos de uma margem para outra. Não, é um ato que funda uma nova era para Israel. Pensa só, eles estão deixando 40 anos de deserto para trás, uma vida inteira de nomadismo para finalmente entrar na Terra Prometida. E, ao mesmo tempo, é a grande prova de fogo para o Josué. Ele precisava mostrar que era o sucessor de Moisés. A narrativa inteira é construída para ecoar a travessia do Mar Vermelho, sabe? Essa conexão é a chave. Exato. E vamos começar por aí, então, pelo início do capítulo 3. Os israelitas chegam no rio, vindos de Sitim, e o que eles fazem? Eles acampam. Por 3 dias. Depois de 40 anos de espera... Me diz, essa pausa de 3 dias não parece, nossa, uma eternidade? A ansiedade não devia estar altíssima? Com certeza estava. E é por isso que essa pausa é genial do ponto de vista narrativo e prático também. Essa espera de 3 dias, ela transforma um ato que podia ser impulsivo, tipo uma correria militar, em algo solene. Vira um ritual. Cria uma tensão, uma expectativa e dá tempo para que as ordens, que são bem detalhadas, circulem por uma nação inteira. Imagina a logística de comunicar algo para tanta gente. Esses 3 dias são para alinhar todo mundo, mental e espiritualmente, para o que estava por vir, algo que eles nunca tinham visto. Eu fico imaginando o clima no acampamento. O pessoal olhando para aquele rio, que provavelmente estava agitado, e pensando, e agora? Essa espera deve ter focado a mente de todo mundo. Exatamente. E falando em focar, as instruções que vêm logo depois são muito específicas. Uma delas, para mim, é a mais intrigante. Os oficiais dizem para o povo seguir a Arca da Aliança, mas mantendo distância. Uma distância de 2.000 côvados. As nossas fontes calculam isso em quase 1 quilômetro. Sabe, 1 quilômetro é muita coisa. Por que manter o povo tão longe do maior símbolo da presença de Deus ali com eles? Não parece um pouco contraditório? Parece, né? Pois é, mas as fontes apontam para 2 razões que na verdade se completam. Uma é super prática e a outra é mais teológica, mais profunda. A razão prática está dita ali no texto, para que saibam o caminho pelo qual devem ir, porque vocês nunca passaram por este caminho. Pensa, com uma multidão daquele tamanho, se todo mundo ficasse grudado na arca, só quem estivesse na frente ia ver. Com 1 quilômetro de distância, a arca vira um ponto de referência visível para todo mundo, da vanguarda até a retaguarda. Ah, entendi. Funciona como um farol, né? Guiando uma frota de navios num mar que eles não conhecem. Faz sentido, mas 1 quilômetro ainda me parece extremo. Isso não podia gerar um sentimento de distanciamento? Tipo, que Deus está inacessível, em vez de ser sobre reverência? Essa é a tensão interessante. E é aí que entra a segunda razão, a teológica. Essa distância enorme reforça a ideia da santidade, da majestade de Deus. É um lembrete físico, sabe? Visual, de que a presença divina é poderosa. Outra, não dá para tratar com trivialidade. A Bíblia Holman até faz uma conexão direta com a experiência do povo no Monte Sinai. Lá, Deus também mandou colocar limites ao redor da montanha, para ninguém chegar perto demais. Então não é sobre Deus estar inacessível, é sobre a necessidade de se aproximar com o devido respeito, com temor. É uma lição sobre reverência. A distância cria um espaço sagrado. Entendi. A distância física forçando uma postura interna de reverência. E essa preparação não era só externa, pelo visto.
havia também uma ordem para uma preparação, digamos, de dentro para fora. Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que isso significava na prática para um israelita comum? Santificar-se aqui é um chamado para se alinhar com a santidade do que vai acontecer. E as fontes, de novo, nos levam para o Sinai. Antes de Deus entregar os 10 mandamentos, Moisés deu ordens parecidas. Na prática, isso envolvia rituais de purificação. As notas da Bíblia Holman sugerem coisas como lavar as roupas, se abster de relações conjugais. Basicamente, era um ato de se separar da rotina, do comum, sabe? Para se preparar para o encontro com o sagrado. É como se dissessem: o que vai acontecer amanhã não é um dia normal. Então, hoje, vocês também não podem ser pessoas normais. Preparem-se. É uma preparação completa. O tempo, o espaço, o estado interior do povo. Tudo orquestrado. Mas sabe, enquanto você falava sobre a preparação do povo, eu fiquei pensando no Josué. Ele está no comando há pouco tempo, sucedendo uma figura mítica como Moisés. A pressão sobre ele devia ser absurda. As fontes dão alguma pista de que esse evento era tanto para ele quanto para o povo? Totalmente. Esse é um dos eixos centrais da história. E o texto deixa isso explícito. No meio dessas instruções todas, Deus fala direto com Josué. E a promessa é muito clara. Ele diz: hoje começarei a engrandecê-lo aos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei com você. Esse milagre tem um duplo propósito bem definido. Ou seja, não era só para atravessar o rio. De jeito nenhum. O primeiro propósito, claro, é demonstrar o poder de Deus. E não um poder genérico. É o poder sobre as forças da natureza, que eram justamente o domínio dos deuses cananeus que eles iam enfrentar. O deus do rio, da tempestade. A mensagem era: o Deus de vocês é mais forte que todos eles. E o segundo propósito, que é igualmente importante, era validar o Josué publicamente. O paralelo com Moisés é deliberado, é poderoso. Assim como o Mar Vermelho selou a liderança de Moisés, o Rio Jordão sela a de Josué. É a passagem do bastão, sabe? Um endosso divino que calaria qualquer questionamento. É a formatura dele, na frente de todo mundo. E aí chega o grande momento. A cena é incrível. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, marcham em direção ao rio. E no instante em que os pés deles tocam a água, o fluxo para. A gente já conhece essa parte, mas as nossas fontes destacam um detalhe que geralmente passa batido, mas que muda completamente a escala do que aconteceu ali. Um detalhe que é a chave de tudo. Ambas as Bíblias de estudo fazem questão de ressaltar o que o versículo 15 diz. O Jordão transbordava sobre todas as suas margens durante todo o tempo da colheita. Pensa nisso. Eles não estavam atravessando um riacho calmo no verão. O texto indica que era primavera, abril ou maio, época do degelo da neve do Monte Hermon. Isso quer dizer que o Jordão estava no nível máximo em época de cheia. Era uma torrente violenta, larga, barrenta e perigosa. Nossa, então não era atravessar um córrego. Era enfrentar uma enchente. Uma nação inteira, com crianças, idosos, animais. Seria suicídio tentar atravessar naquelas condições. Isso realmente, uau, amplifica a magnitude do milagre. Amplifica de forma exponencial. E a narrativa continua com uma precisão quase jornalística. Diz que as águas que vinham de cima pararam e se amontoaram muito longe na cidade de Adã. As fontes são específicas, localizam essa cidade a uns 27, 29 quilômetros ao norte de onde eles estavam. Por que ser tão específico? Por que dar o nome de uma cidade que ficava tão longe? Isso é fascinante. Parece um detalhe técnico demais para uma história mítica. Histórica ao relato. Não é uma lenda vaga de um rio que parou. É um evento localizado com coordenadas. A cidade de Adã hoje é identificada como Tel Ed Damia.
E aqui vem um dado curioso que a Bíblia NAA menciona. Em 1927, um terremoto causou um grande deslizamento de terra exatamente nessa região, que represou o Rio Jordão por quase 21 horas. Espera aí. Então, para um cético, isso soa como o desmascaramento do milagre. Poderia ter sido um fenômeno natural, um deslizamento de terra. Como o texto lida com isso? Mas o quando? O represamento das águas, a quase 30 quilômetros de distância, aconteceu no instante exato em que os pés dos sacerdotes, obedecendo a uma ordem divina, tocaram a água. E o rio só voltou a fluir quando o último deles saiu. O time perfeito, a resposta direta a um ato de obediência, é o que transforma o evento de uma coincidência em um ato sobrenatural. Entendi. O milagre não é a represa, é o controle remoto divino sobre a represa. E assim o povo todo atravessa, a pé enxuto, enquanto os sacerdotes ficam lá, firmes com a arca no meio do rio. Quando o último israelita pisa na outra margem, qual é a mensagem que fica? Qual é o grande significado disso para aquelas pessoas? Eu diria que o impacto se desdobra em 3 camadas. A primeira é a confirmação da promessa. Josué deixa isso bem claro. Antes de atravessarem, ele diz: "Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus." E aí ele lista 7 nações. A travessia é a prova viva, sabe? A garantia de que Deus não só está com eles, mas que vai lutar por eles. É um reforço de confiança gigantesco. Certo, é o trailer do que Deus faria seguir. E a segunda camada? A segunda é a consolidação da unidade nacional sob a nova liderança. Como a gente falou, qualquer dúvida sobre a capacidade de Josué de substituir Moisés se dissipa ali. Ele deu as ordens, Deus agiu através dele e o resultado foi espetacular. A partir daquele momento, Israel está unificado sobre um comando que é incontestável. E a terceira, imagino que tem a ver com a mentalidade deles. Exatamente. É a grande virada de chave psicológica. Por 40 anos, eles foram um povo errante, nascido e criado no deserto, uma nação de refugiados. Naquele dia, ao pisarem em Canaã, eles se tornam um exército em território inimigo. A identidade deles muda. O deserto, com suas murmurações, seus fracassos, ficou para trás, do outro lado de uma parede de água. A promessa, que era algo distante, agora está literalmente sob os pés deles. Uau! Recapitulando então, essa análise mostrou que a travessia do Jordão foi muito mais que um truque de mágica. Foi um evento multifacetado, orquestrado nos mínimos detalhes. A espera, a distância da arca, a purificação do povo e, claro, o fato de o rio estar no auge da sua fúria. Cada peça transforma uma história de poder numa lição profunda sobre fé, liderança e preparação para o desconhecido. Significado, preparando o cenário não só para o povo daquela época, mas para quem lê a história hoje. É a abertura ideal para o ato seguinte, que é a conquista de Jericó. Tudo conectado. E essa conversa toda me deixa com uma reflexão. O texto enfatiza que eles estavam entrando por um caminho pelo qual nunca haviam passado. Era o desconhecido absoluto. A ordem de manter distância da arca os obrigava a tirar os olhos do chão, das pedras logo à frente, e a fixar o olhar no seu guia, que ia adiante. E isso levanta uma questão, né? Quando nós enfrentamos os nossos próprios rios Jordão, os nossos caminhos desconhecidos, assustadores, qual é a nossa tendência? É focar obsessivamente em cada passo, tentando controlar um terreno que a gente não conhece, ou é aprender a levantar a cabeça e manter o foco naquilo que nos guia, mesmo que pareça distante, confiando que o caminho vai se abrir na hora certa?